Você quer um livro para ler, incentivar seu filho ou aluno a fazer o mesmo, mas não sabe que obras escolher? Hoje nós vamos conhecer livros que falam sobre honestidade, cultura brasileira e pensamento independente. Então vem pensar com a gente no Educação Histórias que Ensinam. Está no ar o Educação. Meus convidados são o jornalista e escritor Robson Machado, a atriz e especialista na arte de contar histórias Márcia Fernandes e a atriz, contadora de histórias e educadora Silvia Castro. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com o Robson, falando aí de um livro que está saindo do forno. Você é autor desse livro, mostra pra gente a capa. O Andar Invisível. Que andar é esse, Robson? Pois é, Dani. Obrigado pelo convite. É um andar que, embora seja invisível, ele é bem real. É uma trama ambientada na zona sul do Rio, mais precisamente em Copacabana. E a história é muito interessante. Se você até me permite aqui ler Claro, por favor. Trechinho da sinopse. Todo mundo esconde segredos. Muita gente, além de esconder os próprios segredos, também precisa manter em sigilo algumas ações que pratica. Intrigas, negociatas, amores proibidos, traições. Condenáveis práticas comuns que permeiam a vida em sociedade. Mas tudo que essas pessoas que se entregam a tais práticas não querem é que suas mazelas morais sejam reveladas. Foi exatamente para atender a esse propósito que foi criado o Andar Invisível. Um lugar destinado a manter em oculto ações censuráveis e que seus autores não desejam revelar. Se um segredo, em hipótese alguma, pode ser descoberto, somente um lugar é capaz de garantir esse sigilo, o Andar Invisível. Quer dizer, tem um suspense aí, eu adoro histórias de suspense, sou apaixonada. E dá para ser, eu queria a opinião de vocês sobre isso, dá para ter alguma coisa invisível hoje em dia, gente? Com câmera, com internet, com esse telefonezinho. Como é que foi para você criar uma história que existe um andar invisível nesse momento, porque ela é atual? Sim, super atual. Na verdade, o Andar Invisível, ele existe também com esse propósito, né, de manter as pessoas protegidas, manter os segredos protegidos. O que acontece? Fazer um breve resumo. O Andar Invisível é a ideia da proprietária desse empreendimento, né, desse lugar que é físico, ele de fato existe. Ela é esposa de um arquiteto renomado, trabalhou em Brasília. E o hobby dessa esposa, ela é membro da Sociedade Carioca. O que mais adverte, que mais traz diversão a ela, é receber os seus convidados ilustres em casa, membros da Sociedade Carioca, e ouvir as suas aventuras e desventuras, aquelas coisas que a gente só confessa a amigos muito próximos. Então, de tanto ouvir essas histórias, ela virou para o marido, que é arquiteto. Ele já tinha terminado o trabalho dele na construção de Brasília, volta para o Rio de Janeiro, e ao lado do edifício onde eles moram, em Copacabana, tem um terreno. Ele compra esse terreno para poder fazer um hotel normal, convencional. E durante a construção do hotel, essa esposa vai até o marido, que é arquiteto, e pergunta se não seria possível ele criar um pavimento do hotel que fosse oculto, que somente pouquíssimas pessoas pudessem ter acesso. Delícia! Onde que é esse hotel? É em Copacabana. Moro lá, hein? É o Hotel Politeia, fica na Rua do Vivier. Opa! Perto de casa. E aí, no primeiro momento, ele, arquiteto, acha aquilo muito estranho, mas ela pergunta, não, só me diga, é viável, é possível, do ponto de vista arquitetônico, da engenharia, isso é possível? Possível é. E aí ele atende a esse pedido, esse desejo da esposa. O hotel é inaugurado, as pessoas frequentam o hotel normalmente, mas no Andar Invisível, tem uma entrada que... nem os próprios funcionários do hotel
sabem da existência daquele andar. Nossa. Ai, que delícia! E ele só tem uma entrada, que é exatamente através da cobertura do casal. De dentro do hotel, no prédio do próprio hotel, não existe entrada nem saída. interna. A entrada é pela cobertura. A construção foi. Os prédios são germinados Aham. e só tem acesso, o único acesso a esse andar Ah, é invisível pelo prédio ao lado. é pela cobertura da proprietária. Ela é vizinha do hotel, ela mora no prédio ao lado. O hotel foi erguido do lado do edifício onde ela mora. A única entrada é através da cobertura dela. Os frequentadores sequer passam pela recepção do hotel. E ali a história é desenvolvida, assim, negociatas, Imagino. amores proibidos, Nossa. traições, O que é fantástico. acordos dos mais sórdidos. Tudo acontece no andar invisível que protege o segredo dessas pessoas até certo ponto. E o que é Parabéns, fantástico, quando que você legal. fala de segredo, a palavra que me vem aqui é o medo, né? Porque junto com o segredo guarda-se um grande medo da revelação, né? Sim, sim. Ninguém quer ter os seus segredos íntimos revelados, né? A gente encontra esses medos aí no seu livro? Muitos medos, muitos medos. São, na verdade, várias histórias acontecem paralelamente no andar invisível e mais à frente a gente percebe que, na verdade, essas histórias se tornam em uma só. Elas se encontram lá na frente. Convergem. Elas convergem. Falar um pouquinho sobre educação, dessa coisa do invisível, educação, me deu um insight aqui agora. O que vocês acham, particularmente, sobre esse controle que a gente tem hoje de crianças e de adolescentes, principalmente adolescentes, né? Ah, chegou lá, me manda uma mensagem. Ah, tem mãe que manda tirar foto. Quero ver se você está aí mesmo, tira foto. O que vocês acham da tecnologia aliada a essa questão educacional e de controle dos filhos? Levando em consideração a educação e levando em consideração também a nossa sociedade, o momento que a gente vive. Vocês são a favor, vocês são contra? O que vocês acham? Dani, você falando, me vem uma imagem justamente do controle em duas vertentes. Apoiando a proteção contra a violência e o outro apoiando a fuga da criança da sala de aula. Porque hoje, há pouco tempo eu vi uma entrevista de um policial e tal, ele dizia que, era até um documentário, se eu não me engano, ele dizia que tinha os rapazes vendendo droga para crianças de 6 anos na porta da escola. Nossa. E ele já tinha, assim, prendido tantos, e a polícia joga na rua, né? Prende, joga na rua, prende, joga na rua. E ele falou assim, eu já cansei de prender, então eu só exterminava. O que eu achei bem forte para o documentário, né? E aí eu fico pensando nessas crianças que vão para a escola, ou de ônibus, ou de carro, né? Ou de carona com o vizinho, se chegam ao local, quer dizer, essa mãe que fica com esse coração apertado, olha, E tem chegou lá, programas que a mãe independente de quem vê vai. onde que a criança está, né? Tipo um GPS. Eu acho que tem coisa que fica demais, mas... Apesar disso, de ser uma coisa boa, a gente tem que ver o contexto, né, onde a gente está inserido. Por outro lado, eu acho que o diálogo nunca deve ser deixado de lado, né? Porque a conversa... claro que você quer saber, né? Eu tenho filha. A minha filha tem 21 anos e eu quero saber onde ela está por conta da questão mesmo, né? Do contexto que a gente está vivendo de violência e tal. Mas, por outro lado, tem esse espaço de você também dialogar, que nunca vai ser substituído, né? Nenhuma mídia vai conseguir substituir esse espaço da conversa e da criança poder se colocar, o adolescente se posicionar, e aí o acompanhamento dos pais, né? Eu acho que uma coisa não... São duas coisas que têm que andar juntas. Apesar de você saber onde a criança vai chegar, é legal você saber por que ela quer chegar. Aquele lugar. Sim, ótima observação. Né, não adianta você só achar que, eu sei onde ela está, estou tranquilo. Não, ela está, mas por quê? Ela está com quem? Qual o objetivo dela estar ali, junto com aquelas pessoas? E principalmente se ela está no lugar que ela não me disse que estaria em outro, qual a necessidade dela fazer isso? É a questão da confiança. Eu acho que aí é que entra a questão do diálogo. Quando o diálogo é muito bem resolvido dentro de casa, essa comunicação externa com a mídia, com a tecnologia, ela fica muito mais tranquila. Ela não é obstruída pela mentira. Eu vou para lá, mas digo que vou para cá. Eu acho que o bacana é a gente estabelecer um limite, né? Eu também tenho um filho de 21 anos e tal, está na faculdade. Claro que, como pai, eu tenho essa preocupação de saber
onde ele está, mas por conta de todo esse contexto que a gente vive, de violência e tudo mais. Agora, ele não precisa me dizer exatamente o que ele foi fazer naquele local. O controle que a tecnologia nos permite é saber, se chegou, tá ok. Agora, o que você está fazendo lá é ele que, de certa forma, estabelece um limite para eu saber até onde eu posso ir. É engraçado que lá em casa a gente conversa muito e conversa sobre tudo, sobre absolutamente tudo. E às vezes mãe, né, que é muito mais preocupado do que pai, né, às vezes assim, distante dele, agora ele vai saber, né, que eu tô entregando a mãe. Sai da frente da televisão. Às vezes a mãe vem até mim e fala, Robson, conversa com ele e tal sobre isso. Eu falo, não, isso aí eu não tenho direito de... Sim, a individualidade, respeitar a privacidade. Exatamente. Se ele tiver... a estratégia lá em casa é a seguinte, estamos aqui para você falar com a gente sobre o assunto que você quiser, no momento que você quiser. Isso é a gente quer muito que você nos veja como os seus melhores amigos. Então, o que você precisar conversar, bater papo, esclarecer, estamos aqui. Sabe mas que eu acho? estabelecendo... Acrescentar, que eu também penso assim, mas às vezes eu vejo assim, pais falarem isso, mas quando a criança atitude é diferente. traz um problema, meu Deus, que absurdo! Não pode. Entendeu? Eu acho que a gente, por mais que a gente tenha essa surpresa, porque eles têm uma outra maneira, são gerações diferentes, né? Por mais que a gente sinta esse ímpeto, às vezes vale a pena a gente relaxar um pouco e ouvir. Até para encontrar soluções juntos, porque não importa você dizer, você é meu amigo, você pode falar o que você quiser, e aí quando ele diz o que ele quer, você se assusta, ou você coíbe, ou você... Na verdade, esse dizer o que quer é bom para a gente justamente poder conversar e caminhar e falar até, porque o pai e a mãe não têm todas as respostas, né? Porque senão acaba a confiança também. Como é que você fala uma coisa e faz outra? Em que eu devo confiar? A gente está no finalzinho desse bloco, o teu livro dá pano para manga para a gente conversar aqui até amanhã de manhã. Que bom. Eu vi o documentário Para Gostar de Ler e fala-se muito isso, né? Acho que o Drauzio Varela é que fala. Não adianta você falar para o seu filho ler se você não lê. Então, por isso, aqui no programa você sempre tem dicas de livros para você, para o seu filho, para o seu aluno. Como diz Geraldo, o livro também não tem faixa etária, então se for piquititito, pode ler para ele que ele vai gostar. Márcia trouxe Câmara Cascudo. Uhul. Pois é, eu amo os contos folclóricos, né? E assim como o Câmara Cascudo, eu fiz história também. E encontra-se nos contos justamente o que? As linhas etnográficas do judiciário, de como se mantinha e estabelecia o contato entre as pessoas, a sociedade, e como que hoje esses contos eles podem vir e trazer reflexões para que você não fique mais formatado como era antigamente. Possa se libertar a partir do conto. Por quê? Porque eu comecei a contar histórias e ainda seguia aquela ideia de educar. Vou pedir para você segurar aí o que é esse educar. A gente vai começar o próximo bloco com essa ideia. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.